Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV. Nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos. Animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta acessar o site e assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade, sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. O que eu falaria se fosse candidato a presidente e fosse perguntado num debate se o presidente da República precisa acreditar em Deus e se acreditar em Deus tem a ver com o modo de governar o país? Consciência Vlog BR. Olá galera, dessa vez o Consciência Vlog BR dá uma variada rápida do tema vegetarianismo, veganismo e direitos animais a outro que é um dos temas fundamentais do Consciência Blog BR, que é o preconceito contra ateus, o modo como os ateus são vistos pela parcela não ateia da sociedade. Eu retomo esse assunto depois de tantos meses, depois do último vídeo sobre esse tema, porque recentemente eu me imaginei sendo, no futuro talvez distante em 30 anos, candidato a presidente do Brasil. Eu teria chances remotíssimas de ser eleito, mas se eu fosse me candidatar, caso não me tornasse anarquista daqui pra lá, seria menos intencionado ser eleito do que fazer o mesmo que Plínio de Arruda Sampaio fez em 2010, que foi sacudir o recinto e esquentar o debate entre os presidenciáveis. Aí só me veio na cabeça o debate da Canção Nova, no primeiro turno da campanha presidencial de 2010, onde o mediador fez duas perguntas que eu, pessoalmente, achei de bem mau gosto. Aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra, digamos, brincar de candidato a presidente e dizer o que eu falaria no lugar de José Serra naquele debate. Se a gente lembra, José Serra foi bem preconceituoso contra o ateísmo e também, por tabela, contra os ateus, quando respondeu essas perguntas no debate da Canção Nova. Aí aqui eu ignoro o limite de tempo pra responder. Eu me libero para falar o tempo que eu quiser, se bem que nos limites desse vídeo aqui, que não fique muito comprido. O presidente da República Federativa do Brasil precisa acreditar em Deus? E ainda, acreditar em Deus tem algo a ver com o modo de governar o país? Essa a questão. Em primeiro lugar, eu retrucaria essa pergunta com as três seguintes contraperguntas. Primeiro, em qual Deus ou deuses o presidente da República precisaria acreditar para ser uma pessoa ética, ilibada e comprometida com a sociedade? Em Javé? Em Alá? Em Xangô, Oxum e Iemanjá? Em Brahma, Vishnu e Shiva? Em Odin e no seu filho Thor? Em Zeus, Poseidon e Hades? Em Lug, Morrigan e Brígida? Em Tengri? Em Tupã? Em Tim e Pachamama? Segundo, qual a diferença ética essencial entre aquele que acredita no Deus bíblico, aquele que acredita nos deuses pagãos, aquele que crê nos orixás e aquele que não crê em nenhum desses deuses? Terceiro, uma pessoa que vive como ateia em relação a Xangô, Odin, Krishna, Zeus, Tengri, Ashur, Marduk e etc., mas adora o Deus bíblico de todo o seu coração, é mais, menos ou igualmente apta para ser presidente da República em relação a alguém que vive como ateia em relação ao Deus bíblico, mas acredita com toda a sua fé na Trimurti hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, e em relação a alguém que não acredita em nenhum Deus, baseando-se apenas na ética humanista secular, ou aliás, na ética supra-humanista de respeito a todos os seres vivos de nossa biosfera. Aí vamos tentar pensar por que uma pessoa que não acredita em Deus e nos deuses, mas tem toda uma consciência ética de respeito aos seus irmãos de vida, ética essa em constante avanço há milênios no sentido de abraçar cada vez mais sujeitos morais, seria menos capaz de ser presidente do Brasil do que uma pessoa que acredita em Deus e segue em parte as leis bíblicas e em parte as leis jurídicas humanas. Aí vamos pensar o que a ética secular tem de inferior em relação à ética mista de cristão com secular. Aliás, existem várias modalidades cristãs diferentes na sociedade moderna. Umas bastante excludentes, como no fundamentalismo cristão, que defendem a homofobia, o machismo
intolerância contra quem não acredita no Deus bíblico, nem na divindade de Cristo, e outras bem mais inclusivas, como nas igrejas contemporâneas e liberais, que vemos surgindo e crescendo pelo Brasil atualmente, que respeitam o direito dos homossexuais de amar livremente aqueles que seus corações dizem para amar, e também o direito dos afro-religiosos, dos pagãos, dos hindus, dos orientalistas e etc., de seguir em si a espiritualidade com que mais se identificaram, mesmo não sendo a espiritualidade cristã. E todas, por inacreditável que pareça, todas essas moralidades cristãs diferentes têm como patrono o mesmo Deus bíblico e a mesma Bíblia. Aí pensando nisso, nós nos lembramos também que ao longo da história pessoas mataram, torturaram, dominaram, extorquiram em nome de Deus, mas também houve e há outras que em nome do mesmo Deus defendem como poucos o amor, o respeito, a paz, a irmandade, independentes de crenças e descrenças religiosas. Aí da mesma forma, muitos ateus, afro-religiosos, pagãos, hindus, muçulmanos, budistas, voduístas, etc., que não acreditam nesse Deus, promovem uma defesa muito semelhante do amor, do respeito, da paz, da irmandade condicional humana e não humana. Então respondo com sinceridade à primeira pergunta, que não, o presidente do Brasil não precisa acreditar num Deus específico para ser um indivíduo bom e ético para o povo desse país. A segunda pergunta também é fácil de responder. O que no campo da religião tem a ver com governar o país não é a crença ou descrença em Deus ou deuses, mas sim a qualidade da convicção religiosa ou irreligiosa do indivíduo. Em outras palavras, se ele é fundamentalista a ponto de agredir o artigo 19 da nossa Constituição Federal, excluir milhões de brasileiros não cristãos, ou não ateus, ou não judeus, ou não umbandistas e por aí vai, e sua governança, ou é lúcido bastante para admitir, ou mesmo defender, que o Estado brasileiro, de modo a teoricamente incluir todos os cidadãos do território nacional, optou constitucionalmente por não ser regido por nenhum Deus e religião ou irreligião, por mais benevolente que seja o Deus, os deuses em que esse presidente acredita. Ou seja, a qualidade da convicção religiosa do presidente é o que vai determinar o modo como ele governa o país. Se é apenas para uma parcela, ainda que virtualmente majoritária da população do país, sancionando leis que excluam e oprimam a parcela não cristã, ou se é para todos os brasileiros, governando ao benefício de 100% da população brasileira, independente das divindades em que cada pessoa acredita, independente da fé ou não fé de cada pessoa. E aliás, uma outra prova de que o que influi na governança é muito mais a convicção religiosa ou irreligiosa do que a presença ou ausência de crença no Deus por parte do presidente é que existem tanto ateus laicos, que defendem o governar para todos, como ateus anti-laicos, que adorariam instaurar um regime constitucionalmente ateísta e antirreligioso no Brasil. Aí da mesma forma, existem cristãos defensores do Estado laico e também cristãos defensores do Estado confessional, de religião oficial declarada e de legislação teocrática. Então, repetindo, não é acreditar ou não em Deus ou deuses que determina o modo como se governa o país, mas sim simpatizar ou não com o Estado laico. É basicamente isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite e se inscreva aqui no canal. E também faça o favorzinho de divulgar o vídeo aqui no Facebook e no Twitter, viu? Valeu!